Fala galera, estarei trazendo mais uma vez aí para vocês um vídeo, né? Quem vos fala aqui é o Alexandre da Escatologia Preterista Completa, o canal. E vou fazer a minha primeira pergunta aí. A graça, ela foi vigorada logo após que Jesus Cristo morreu na cruz? Ou após a consumação do século com a queda de Jerusalém no ano 70? Será que o apóstolo Paulo ele entrou em contradição com Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 5, versículo 17, o seguinte: não pensem vocês que eu vim abolir a lei de Moisés, acabar, aniquilar com a lei. Eu não vim acabar, mas eu vim dar um novo sentido, ou seja, cumprir. Será que o apóstolo Paulo entra em contradição com o decálogo que foi dado a Moisés lá no Monte Sinai pelo próprio dedo de Deus? Vamos analisar dentro das Escrituras e tentar chegar aqui, galera, em um denominador comum, hein? Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam. Sejam bem-vindos para aqueles que estão entrando pela primeira vez. Venha comigo e confira. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Iniciando mais um vídeo aí no canal, beleza? O que acontece? Esse vídeo aqui que eu vou fazer é falando a respeito aí da lei, tá? Muitos que estão aí dentro do Evangelho da Graça simplesmente aderiram um conceito aí que foi trago aqui para o Brasil pelo José Luiz de Miranda, né? A igreja crescendo em graça. Para quem não conhece a igreja, né? Que foi trago aí pelo José Luiz Miranda desde a década de 70 e que cresceu, se propagou, principalmente nos países aí da América Latina, tá? E chegou aqui com grande peso, né? Aqui no Brasil, simplesmente José Luiz de Miranda, ele excluiu, né? Negligenciou por completo aí a mensagem dos profetas, Moisés, né? A Taná por parte dos profetas, a Torá por parte de Moisés, que está lá, né? O Pentateuco, que é Gênesis, Deuteronômio, Êxodo e Levítico, tá? E simplesmente, além de negligenciar, né, os profetas, as palavras dos profetas, inclusive de Moisés, ele negligenciou também as palavras dos demais apóstolos, como Tiago, Pedro, João, né? E colocando aí apenas as palavras de apóstolo Paulo em evidência, como se o apóstolo Paulo simplesmente estivesse aí abolindo a lei, ou seja, indo contra Jesus Cristo e falando aquilo que Jesus Cristo em nenhum momento mencionou, muito pelo contrário, né? Inclusive, eu vou compartilhar aí uma passagem com vocês que Jesus Cristo ele enfatiza muito bem que ele não veio destruir, acabar com a lei de Moisés, tá? Isso está onde? Isso está em Mateus capítulo 5, vamos lá. A partir do versículo 17, eu vou ler do 17 até o 20, eu vou marcar aqui pelo menos 3 versículos por vez, para não ficar muito pequeno, tá? E para vocês entenderem melhor e ter uma boa visualização, beleza? Vamos lá. Jesus Cristo ele vai dizer o seguinte, ele vai começar: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, ou seja, acabar, aniquilar, né? O decálogo que foi dado para Moisés, que são os 10 mandamentos, tá? Muitos que estão aí dentro do Evangelho da Graça, né, defendem que Jesus Cristo, não, peraí, Jesus morre na cruz e simplesmente a lei, ela acaba, né? Lembrando que essa lei, ela é uma instrução, né? E essa lei, o objetivo dela, o maior objetivo da lei que foi dado aí, né, pelo próprio dedo de Deus a Moisés, era fazer com que os israelitas tivessem uma aproximação, né, um relacionamento com ele, com o Eterno, correto?
Aí depois ele vai continuar, não vim para revogar, ou seja, não vim para acabar, não vim para destruir. Vim para cumprir. Cumprir não tem nada a ver, meus manos, com destruir. Muito pelo contrário, esse cumprir significa o quê? Significa que ele, simplesmente com a morte dele na cruz, ele fez com que a lei de Moisés tivesse poder de aperfeiçoar, pô. Ou seja, fazer com que eles, né, viessem cumprir, viessem viver de uma maneira fácil, sem nenhum peso por parte aí da natureza humana, que era completamente fraca no âmbito da antiga aliança, do antigo pacto, do primeiro pacto, tá? Ponto. Aí ele vai continuar, porque em verdade eu vos digo, eu estou aqui, ó. Em verdade eu vos digo, 2 pontos, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, ou seja, da instrução, do decálogo que foi dado a Moisés. Por que Jesus Cristo fala isso? Porque simplesmente quando ele morre na cruz, o templo ainda estaria de pé, entendeu? E precisaria ainda vir a consumação do século, dos séculos. Então eles precisariam perseverar e continuar vivendo a lei. A lei que foi dado aí um novo sentido, né? Ela sai da letra, ela sai da escrita de Moisés, do primeiro pacto, onde eles não tinham nenhuma força por conta da natureza humana, né? Da inclinação da carne que era fraca. Então, como eles recebem o Espírito de Deus, o Espírito entra na mente deles e com isso ficou muito mais fácil deles conseguirem viver essa instrução, que não era nada mais e nada menos de fazer com que eles não transgredissem essa lei que era boa, agradável e santa. Daqui a pouco eu vou compartilhar outras passagens que vai enfatizar muito mais isso, tá? E que foram ditas pelo próprio apóstolo Paulo, do qual eles colocam aí como se Paulo estivesse pregando ou mencionando, né, a destruição ou a aniquilação da própria lei, tá? Vamos lá, vamos continuar, hein? Vírgula. Até que tudo se cumpra. Repetindo aqui, ó. Vamos lá. Até que o céu e a terra passem. O que é esse céu e terra? Esse céu e terra, galera, é a representação da antiga Jerusalém, da prostituta, que se tornou prostituta, da Jerusalém que se tornou prostituta, e como ela ainda estava de pé, muitas profecias, né, precisavam se cumprir ainda. Então precisava ainda vir a consumação do século no ano 70, Jerusalém precisava cair para que todas as profecias se cumprissem. Então por isso que Jesus Cristo fala isso. Jesus Cristo sabia muito bem que eles deveriam ainda continuar lutando e se esforçando para não se entregar à natureza humana. É óbvio que Jesus Cristo estaria com eles para dar essa força para eles. Por isso que Jesus Cristo vai falar em Mateus capítulo 28 o seguinte. Vamos analisar. Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte para os apóstolos e seus discípulos. Capítulo 20. Ele vai dizer o seguinte. Cadê? Capítulo 28, né? Vamos lá. Deixa eu marcar logo esses 3 aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar lá para Mateus 5 para a gente terminar lá, tá? Vamos lá, hein? Jesus aproximando-se de quem? Dos discípulos, dos apóstolos, né? Falou-lhes dizendo o seguinte, 2 pontos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ponto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, lembrando que essas nações aqui são nações de um mundo habitado, um mundo oikomene, tá? Essas mesmas nações, elas conseguiram os representantes delas conseguiram se unir lá em Jerusalém, conforme vai falar em Atos capítulo 2. A partir ali do versículo 5 até o versículo 9, vai dizer que já estavam lá, né? Muitos de outros povos, de outras nações reunidos ali em Jerusalém
para justamente poder receber esse evangelho. Correto? Por isso que foi dado o dom, né, do Espírito Santo, do Espírito do Eterno para eles, para que cada um ouvisse em sua própria, em uma única língua, entendesse um ou outro, né? As línguas estranhas uns dos outros. E o objetivo ali era fazer com que eles entendessem e compreendessem as boas novas que deveriam ser pregada, né, todas essas nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Correto? Aí depois ele vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Tá? Agora preste atenção aqui, nessa parte aqui onde eu estou selecionando aqui, ó. Analisa, ó. E eis que estou convosco todos os dias. É ponto final aqui? Não, não é ponto final. Não é ponto final. Temos uma palavra aqui uma palavra aqui, ó, até. O que significa essa palavra até? A palavra até, de acordo com o nosso idioma, né, com o português, com a nossa gramática, essa palavra até significa o quê? Um tempo determinado. Ou seja, significa que existe um período. E esse período ele vai terminar. Correto? Então ele vai falar, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa consumação do século se deu aonde? Se deu com a destruição de Jerusalém no ano 70, se cumprindo ali todas as profecias. Então Jesus Cristo ele promete aqui para os seus discípulos e apóstolos que estaria com eles até essa consumação, correto? E nessa consumação, óbvio que terminaria ali o reino milenar, que começa a partir da morte dele na cruz e dá o período exatamente de 40 anos até o ano 70, que é o período de uma geração para os israelitas. Inclusive, eu já tenho vídeos aí no canal que eu explico muito bem isso, né? Mencionando ali o último rei de Judá, que foi o rei Zedequias, fazendo o pareamento ali com Mateus capítulo 1, versículo 17, onde vai falar ali da última parte das 14 gerações, que dá desde o exílio da Babilônia até Jesus Cristo. Aí a gente pega o tempo do rei Zedequias, que são 586 anos, e faz uma divisão por 14 gerações, e a gente chega ao resultado, um denominador comum, de 41 anos aproximadamente. E foi justamente o reinado milenar de Cristo, que é a tipologia, né? O cumprimento da sombra do reino literal de Davi, que também durou 40 anos. Correto? Então vamos lá. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 5. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Caramba, uma hora dessa o pessoal perturbando, é mole? Tá de sacanagem, né, cara? Vamos lá, hein? Beleza. Aí eu vou marcar aqui 19 e 20 pra gente finalizar essa parte aqui. Aí depois ele vai dizer o seguinte: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, como que Jesus Cristo simplesmente ele iria, né, revogar a lei de Moisés, acabar, aniquilar com essa lei, se no contexto ele mesmo fala que aqueles que transgredirem, aqueles que forem contra essa mesma lei do que ele faz a referência aqui, seria menor no reino de Deus? Não faz sentido nenhum, pô. Não tem lógica. Aí depois ele vai terminar aqui, ó. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais
entrareis no reino dos céus. Né? E quem está dentro do Evangelho da Graça simplesmente fala o quê? Que Jesus Cristo simplesmente aniquilou, acabou com a lei de Moisés na cruz, e inclusive muitos, né, colocam, né, pegam Hebreus capítulo 2 e fala que aquele diabo lá, do qual Jesus Cristo aniquilou na cruz, é a própria lei de Moisés. É simplesmente uma piada, né? Onde a gente tem passagem do próprio apóstolo Paulo falando que a lei é santa, boa e agradável. Vê se faz sentido isso, vê se tem lógica uma coisa dessa. É simplesmente um absurdo, cara. É uma piada. É uma falácia. Tá me entendendo? É isso aí, galera. Beleza. Agora a gente vai pegar aqui mais uma passagem, tá? Uma passagem que é completamente equivocada e interpretada de uma forma completamente errônea, né? Colocando o apóstolo Paulo simplesmente em contradição com Jesus Cristo. Correto? Vamos lá, Gálatas capítulo 4. Vamos lá. Gálatas capítulo 4. Versículo do 4 ao 5. Vamos ler só esse pedaço aqui. Vamos lá. O apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Galácia, tá? O seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Jesus Cristo era judeu, estava ali debaixo da lei escrita de Moisés, né? Dentro de um âmbito aí do primeiro pacto. Ainda não tinha entrado aí, né, o segundo testamento. Então ele estava dentro de um âmbito de um primeiro testamento, tá? Onde a natureza humana tinha todo o poder, correto? E a lei de Moisés simplesmente não tinha poder nenhum para aperfeiçoar, porque a natureza humana era completamente fraca para poder observar a lei ou até mesmo cumprir a lei, o decálogo, né, que foi dado para eles. Vírgula, para resgatar, né? Em outra passagem, em outra versão das Escrituras está remir. Nessa parte aqui, ó, está remir. Vamos mudar aqui só a linguagem para a gente entender melhor. Vou botar aqui na... Deixa eu tirar aqui. Vou botar aqui na... Vamos ver como é que está aqui na James. Vamos ver a James. Olha só, James. Cadê? Para resgatar. Eu acho que é essa versão aqui, ó. ARC de 2009. Vamos ver como é que tá a ARC. Aqui, ó. Cadê? Mulher nascida sobre a lei, para remir aqui, ó. Para remir. Olha aqui, ó. Para remir. Correto? Vamos ver aqui de 1948, que é a versão mais antiga de João Ferreira de Almeida. Vamos lá. 1948, cadê? Aqui, ó. A Almeida antiga de 1848. Vindo a plenidão do tempo, enviou Deus ao seu Filho, feito de mulher, feito sujeito à lei, para que redimisse, tá vendo aqui, ó, redimisse, olha aí, ó, redimisse, correto? Que estavam debaixo da lei, e nós alcançássemos a adoção de filhos. O que significa essa palavra remir, tá? Eu assisti aí um vídeo, né, do meu brother, do meu mano Ronaldo. Inclusive ele tem um canal aí muito bom, um canal muito maneiro, recomendo aí pra galera, que é Analisando as Escrituras, tá? E eu aprendi lá, né, no canal do Ronaldo, e ele mostrou lá, e eu analisei depois e realmente faz todo sentido, tá? Essa palavra remir
significa o quê? Significa no grego exagorazó. Exagorazó no grego, tá? Que dá o sentido de quê? Dá o sentido de resgate, de resgatar. Então o sentido aqui do apóstolo Paulo aqui, né, em afirmar isso aqui, não é que ele veio, não é que ele aqui estava falando no intuito de acabar com a lei de Moisés, que foi dado, o decálogo que foi dado a Moisés. Até porque se ele falasse nesse sentido, ele simplesmente estaria entrando em contradição com Mateus capítulo 5, né, com Jesus Cristo, em falar que não veio acabar com a lei, e sim dar um novo sentido, né, aperfeiçoar, cumprir, fazer com que a lei tivesse poder, correto? Para poder fazer com que os israelitas, né, se aproximassem de Deus. Porque o intuito do Eterno era fazer com que eles não transgredissem os mandamentos dele, aquilo que ele deixou como instrução para eles. Então não faria sentido nenhum o apóstolo Paulo colocar aqui que ele veio acabar ou remir, no sentido de destruir a lei. Então o sentido aqui não é esse. Remir significa o quê? Resgatar. Resgatar quem? As ovelhas que estavam perdidas em outras nações. E simplesmente acabar com o muro da inimizade, conforme ele vai falar lá em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15, né? Juntar ambos os povos, as duas casas. Que casa? A casa de Israel e a casa de Judá, conforme vai mencionar também o profeta Jeremias, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que afirmarei um novo pacto, um novo concerto, né? Uma nova aliança com a casa de Judá, que era a representação ali das duas tribos que estavam lá, né? No curral onde Jesus Cristo veio primeiro, para depois sim que se cumprisse aí a nova aliança, ou seja, a morte dele na cruz, o evangelho, as boas novas passaria a ir às outras nações e resgatar esses que estavam perdidos lá. Então esse é o sentido aqui, galera. O sentido não seria outro. Beleza? Vamos lá, hein? Vamos pegar aqui mais algumas passagens que o apóstolo Paulo estaria entrando em contradição se o sentido aqui fosse acabar ou aniquilar o decálogo que foi dado para Moisés. Ou seja, os 10 mandamentos. Vamos lá. Vamos lá em Mateus capítulo... Vamos lá, Mateus capítulo 8, versículo 4. Deixa eu pegar aqui e mudar a versão para ficar melhor. Tá? Vou botar aqui a versão que todo mundo está acostumado, que é a ARA. Tá? Cadê? Aqui, de 1993, João Ferreira de Almeida. É a versão que a maioria tem. Então vamos analisar aqui dentro dessa versão, beleza? Vamos lá, Mateus capítulo 8. Olha só, hein? Mateus capítulo 8, versículo 4. Jesus Cristo vai dizer o seguinte. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Do 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero que fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Olha, se o intuito de Jesus Cristo era simplesmente ir contra, né, Moisés, por que Jesus Cristo iria falar isso? Por que Jesus Cristo iria dar essa ordem para esse homem, depois de ter ficado curado aí da sua lepra, da sua enfermidade? Vê se faria sentido. Vamos analisar aqui, por exemplo, Mateus capítulo 19. Vamos lá. Olha só, hein? Capítulo 19. Jesus Cristo vai falar o seguinte. É mais em cima. Vamos lá. 19, 16 e 19. Ele vai dizer o seguinte. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Que eu peguei errado. Vamos lá. Mateus 19, 16 e 19. Olha só, hein?
16, 17, 18 e 19. Vamos lá. Jesus Cristo vai falar o seguinte. Ele vai mencionar isso aqui para o homem muito rico, tá? Ele vai dizer o seguinte: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Quando se fala de vida eterna aqui, é claro que é morar, né, na Nova Jerusalém. É ser rei e sacerdote lá, tá? E ele vai responder o seguinte: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha só, de que mandamentos é isso aqui que Jesus Cristo está falando? Vamos pegar o contexto? Olha só. Hein? E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus Cristo simplesmente ele coloca aqui e enfatiza aqui o quê? Os 10 mandamentos, o decálogo que foi dado para Moisés. Então como que Jesus Cristo ele simplesmente iria abolir a lei ao falar isso aqui para um homem rico, falando que para poder entrar, né, no reino de Deus, para obter a vida eterna, Jesus Cristo fala para ele obedecer justamente o decálogo que foi dado para Moisés. Vê se faz sentido falar que Jesus Cristo veio para abrogar, para acabar, para aniquilar, para revogar a lei. Não tem lógica, né? É simplesmente uma falácia e uma piada por parte aí daqueles que estão aí dentro do Evangelho da Graça. Não faz sentido nenhum. É simplesmente colocar o apóstolo Paulo em contradição com Jesus Cristo. Lembrando que Jesus Cristo, né, ele cumpriu, ele tinha que fazer e pregar justamente aquilo que os profetas anunciaram. E até mesmo Moisés, né? Alexandre, mas como assim? Vamos analisar mais uma passagem, vamos lá. Olha só o que ele vai falar aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Olha só. A seguir, Jesus lhes disse, falou para eles, tá? Para os discípulos. São estas as palavras, deixa eu acrescentar aqui. Vamos lá. 2 pontos. São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir-se tudo o que de mim está escrito aonde? No Novo Testamento? Claro que não, né? Na época que Jesus Cristo fala isso aqui, só existia a Taná e a Torá, ou seja, o Antigo Testamento. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E quem está dentro do Evangelho da Graça simplesmente não. Vamos só ficar com as cartas do apóstolo Paulo e simplesmente negligenciar os profetas, negligenciar Davi, os salmos, e negligenciar Moisés, pô. E inclusive negligenciar Jesus Cristo. Ou seja, Jesus fala uma língua e o apóstolo Paulo fala uma outra língua totalmente diferente da de Jesus. Vê se faz sentido um negócio desse. Não tem lógica, né, galera? Simplesmente uma falácia e uma piada, rapaziada. Vamos analisar aqui mais uma passagem que está em Romanos, tá? Onde o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Roma o seguinte. Olha só o que ele menciona. Capítulo 3. Deixa eu pegar aqui, vamos lá, vamos ver qual é o versículo aqui. Vamos pegar aqui 28, 29, 30 e 31. Vamos analisar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Ponto. Quem lê só isso aqui, né?
vai entender que o apóstolo Paulo simplesmente não. Fé é uma coisa, lei é outra, totalmente diferente. Mas vamos pegar o contexto. Ponto. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios. Dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então você percebe nitidamente aqui que aqui o apóstolo Paulo simplesmente está falando das duas casas. A casa de Judá que estava ali debaixo de uma circuncisão, né, por causa dos preceitos de Moisés, e aqueles que estavam fora da casa de Judá, que não tinha nenhuma parte ali por parte dos preceitos, ou até mesmo com o decálogo, com a lei, que foi dado ali para toda a casa de Israel, mas como, né, essas 10 tribos que estavam perdidas em outras nações, já não estava mais debaixo ali da proteção de Deus, então estava de fora, né, de tudo. E por isso que, inclusive, né, essas 10 tribos ela invejava, que são os efraimitas, invejavam Judá, e Judá simplesmente reprimia, né, Efraim, conforme vai mencionar lá em Isaías capítulo 11, tá? Vamos lá. Aí depois ele vai dizer o seguinte, para vocês não se perderem, eu estou aqui, ó. Por fé, o circunciso e mediante a fé, o incircunciso. Agora aqui, ó, preste atenção nisso aqui, ó. Vamos analisar aqui, hein? Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Ele pergunta o seguinte: vamos acabar com a lei? Vamos destruir a lei? Vamos anular? Vamos negligenciar essa lei? E qual é a resposta do próprio apóstolo Paulo? Qual é a resposta? Não. Olha aqui, ó. Não. De maneira nenhuma, galera. É o que está escrito aqui. Será que o apóstolo Paulo, ele é um esquizofrênico, cara? E ele entra em contradição com ele mesmo? Ou até mesmo com Jesus Cristo e com os profetas? Com Moisés? É claro que não, né, cara? Não tem como, né? A gente não está lidando aqui com um Deus simplesmente bunda rachada que volta atrás na sua palavra. Um Deus muquirana. Então, como é que o apóstolo Paulo simplesmente iria se contradizer, né, com Jesus Cristo e com os profetas? É simplesmente fazer Deus de babaca, de palhaço. Exclamação. Antes, confirmamos a lei. Por que ele fala isso? Porque a lei seria aperfeiçoada através do Espírito. É uma questão de lógica. Então, essa lei ela passaria a ter poder, né? E certamente os discípulos, né? A descendência de Jacó, que já estaria ali unidas com um único pastor, que foi Jesus Cristo, eles teriam plena capacidade de obedecer essa lei através do Espírito. Porque essa lei, ela aperfeiçoaria eles, onde foi dado novo sentido a ela através da morte de Jesus Cristo na cruz. É disso que se trata. Correto? Vamos lá. Vamos analisar aqui mais uma outra passagem, tá? Que vai falar lá em 2 Tessalonicenses. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, capítulo 2. Vamos pegar aqui do versículo 3 e 4 só, tá? 3 e 4. Vamos lá. O apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Tessalônica o seguinte: o que acontece? Estava ali, né? Tinha que se cumprir ali o que Jesus Cristo já tinha mencionado a respeito desse grande iníquo. O que significa iníquo? Significa aquele que é a favor da iniquidade. Iniquidade significa o quê? Significa a transgressão à lei, ou seja, a falta de cumprimento, né, das instruções que foi dado pelo próprio Deus aos israelitas. Então, todos os que eram iníquos
eram aqueles que cometiam iniquidade, ou seja, transgrediam a lei, o decálogo, a instrução que foi dado para eles. E o apóstolo Paulo simplesmente vai escrever essa carta, né, alertando a igreja de Tessalônica que precisaria ter ali uma manifestação, né, para que acontecesse a grande vinda desse grande iníquo, e que ali, enquanto ele escrevera, né, isso aqui para a igreja, ainda não tinha chegado o momento, porque não tinha acontecido ainda essa manifestação do qual ele vai abordar aqui. E ele vai dizer o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Que apostasia é essa? É aquela que mencionou, né, Daniel, do qual Daniel relata lá, porque Daniel recebe uma revelação do anjo, né? E Daniel revela lá que viria ali o grande assolador, né, que iria destruir a cidade de Jerusalém, inclusive o templo. Então precisava vir essa apostasia, né, aonde viria esse anticristo, esse grande iníquo, aquele que cometeria iniquidade, iria contra tudo que se chama Deus, contra a própria vontade de Deus, né, e destruir Jerusalém, acabar com tudo, inclusive o templo que estava lá. E isso aconteceu lá no ano 70, se cumprindo aí exatamente o que Daniel relatou lá em Daniel capítulo 9, e que inclusive Jesus Cristo vai falar em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15 ali. Que inclusive Jesus ele vai falar, né, vai mencionar aquilo que Daniel já tinha escrito. E ele vai até alertar aos discípulos, aqueles que confiavam nele, que tinham fé nele, fugir para os montes, para as montanhas, sair dali de Jerusalém, para que não fossem mortos ao fio da espada pelo próprio Império Romano, que certamente cercaria ali Jerusalém, né? Que começaria ali por um período de 3 anos e meio, ou seja, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá? Aí depois ele vai mencionar o seguinte, ele vai continuar. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, vírgula, o filho da perdição. Por que filho da perdição? Porque não era eleito. Certamente não estaria ali fazendo a vontade de Cristo, de Deus, né? Não estava ali a favor, né, de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, estava ali agindo como um Satanás, ou seja, se opondo contra a igreja, tá? Vírgula, o qual, eu tô aqui, galera, vírgula, o qual se opõe, ou seja, Satanás, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário. Lembrando que esse santuário aqui era o templo que estava construído lá em Jerusalém, que inclusive o templo era uma das maiores representações, tá, de uma cidade, de uma Jerusalém existente, vigorada, tá? Santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, se fazendo como se fosse o próprio Deus, porque todos, né, todos aqueles que perseguiram ali, todos os reis ali do Império Romano, os chifres, conforme Daniel vai falar lá que sai do quarto animal, eles queriam sempre a adoração e serem tratados pelos judeus como se fosse o próprio Deus. Correto? Então é isso aí, galera. Tá? Então vocês percebem nitidamente aqui, né, que aqueles que cometiam iniquidade eram aqueles que eram contra o decálogo, a lei que foi dado para Moisés ali, lá no Monte Sinai. Então como que Jesus Cristo iria simplesmente falar, não, a lei ela vai ser abrogada, ela vai ser revogada ou aniquilada. Vamos destruir essa lei com a minha morte na cruz. Aí vem o apóstolo Paulo e fala isso aqui. É simplesmente uma falácia, né? Vamos lá, 2 Coríntios, que vai mencionar também a mesma coisa. Olha só, em 2 Coríntios o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Vamos lá. E olha que Jesus Cristo já tinha morrido há muito tempo na cruz, tá, galera? Quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, tá? 2 Coríntios 6,14. Olha só, hein? Ele vai dizer o seguinte,
Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou seja, que sociedade pode haver entre a justiça e aqueles que são contra o decálogo que foi dado para Moisés? Aqueles que transgridem a lei, a instrução de Deus. Ou que comunhão da luz ou com as trevas? Por que o apóstolo Paulo iria falar isso? Diz para mim. Vê se tem lógica uma coisa dessa. Não faria sentido nenhum, né, galera? Não tem como, né? Vamos lá, vamos analisar mais uma passagem aqui também, tá? Para a gente entender melhor. Aqui eu não vou colocar só um lado da moeda, tá, galera? Eu vou colocar aqui também, eu vou sempre enfatizar aqui nesse vídeo as passagens que parece, né, que dá a entender que o apóstolo Paulo está indo contra a lei, contra o decálogo que foi dado a Moisés, tá? Vamos lá, uma passagem que é completamente equivocada e que, inclusive, né, antes de conhecer aí o preterismo completo, eu também tinha a mesma visão, certamente me equivocando da mesma forma que o pessoal que está aí dentro do Evangelho da Graça, tá? Vamos lá, hein? Vamos lá. Lembrando que o pessoal que está dentro do Evangelho da Graça aí, galera, utilizam também, né, o preterismo como uma das ferramentas dentro de uma questão aí conveniente, tá? Mas até um certo ponto, beleza? Até onde interessa, correto? Na verdade, não existe preterismo parcial, né, cara? A grande realidade é essa, preterismo é uma coisa só. É a consumação dos séculos no ano 70, ou seja, o cumprimento de todas as profecias, e simplesmente não existe mais nada nos dias de hoje, ninguém reina em vida. Muitos acham, não, porque eu prego o Evangelho da Graça e eu sou a igreja aqui nos dias de hoje. Não existe igreja nenhuma, pô. As igrejas foram aquelas, as 7 da Ásia, aquelas que estavam lá enquanto Jesus Cristo estava reinando na mente deles. E teve um período para isso, um período de 40 anos, que se dá a morte de Jesus Cristo ali na cruz até o ano 70, né? Cumprindo ali a tipologia perfeita do rei Davi. Davi reinando de forma literal durante o período de 40 anos e Jesus Cristo reinando de forma espiritual também o mesmo período de 40 anos. Entendeu? Milenar, 1000 anos de paz é só uma simbologia que faz justamente essa representação. Representação de uma geração que se dá 40 anos. Do ano 30, do meado do ano 30, que é onde Jesus Cristo morre na cruz, e ali dá a entrada de um Novo Testamento, e vai até o ano 70, caindo o templo e cumprindo ali a consumação dos séculos. Correto? E ali é onde termina o reino milenar, é onde Jesus Cristo destrói, né, todos os reinos, conforme vai se cumprir lá a pedra que cai na estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia, e nenhum reino humano seria capaz de destruir o reino do Messias, que é entregue ao Pai, estabelecendo ali a Nova Jerusalém. Beleza? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo, vou pegar aqui a partir do versículo 7. Eu vou marcando por parte, tá, galera? Para a gente entender bem aí. Depois eu vou marcar a partir do 11. Vamos lá, hein? Ele vai dizer o seguinte: que diremos? Pois, é a lei pecado? Será que a lei é a carne, é a natureza humana? É o diabo lá na cruz? O apóstolo Paulo vai responder. Olha só o que ele responde, ó. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Percebe-se nitidamente aqui, né,
que ele está falando de um dos mandamentos ali do decálogo, tá? Não cobiçarás. Ponto. Mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ponto. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então o que acontece? Muitos leem somente até aqui, cara. Cadê? Até aqui, ó. E acabou, isola essa passagem aqui. Então, você isolar esse pedaço aqui deixa entender o quê? É como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim, não, o pecado só existe por causa dos 10 mandamentos, só por causa da lei. Se não existisse a lei, o pecado não existiria. Então, muitos colocam assim, não, se tiver a lei simplesmente ela vai fazer com que nós venhamos pecar. E acabou, isola isso aqui. Aí coloca ali que Jesus Cristo destruiu a lei na cruz, que o apóstolo Paulo fala também que está aniquilando a lei, e blá blá blá, e blá blá blá, e sempre a mesma falácia. Só que eles não leem o contexto. E olha só o contexto, o que ele vai dizer. E o mandamento que me fora para a vida, peraí, pô. Como é que esse mandamento seria aniquilado, ou até mesmo ser chamado de maldito, né? Ou ser o diabo na cruz, se era um mandamento que o objetivo dele era dar a vida. Ele mesmo vai falar aqui, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Né? Aí agora olha só o que ele vai explicar no contexto. Será que foi realmente a lei de Moisés que matou eles? Que fez eles morrerem? Vamos lá. Vamos pegar o contexto, versículo 11. Olha só, hein? 11, 12, 13, 14. Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Lembrando que aqui ele está falando que quem matou ele não foi a lei, mas o pecado. Ponto. Agora olha só o que ele vai explicar, hein? Por conseguinte, a lei é santa. Ué, como é que pode uma lei santa ser o diabo na cruz? Como é que pode uma lei santa Jesus Cristo querer aniquilar ou acabar com aquilo que é santo? Vê se faz sentido. Ponto e vírgula. Tô aqui, hein, galera? Tô aqui, hein? Ponto e vírgula. E de modo nenhum. Olha só, hein? Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário. Olha aqui, ó. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que era a lei, né? Ali o decálogo, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Simplesmente porque a lei, dentro ali do primeiro pacto da antiga aliança, não tinha poder para aperfeiçoá-los. Mas não era porque a lei era ruim, era maligna, era o diabo, né? Era uma coisa ridícula. Não era por esse motivo, e simplesmente porque a natureza humana era fraca. A natureza humana simplesmente escravizava eles, essa mesma natureza humana, lá dentro, né, do âmbito do primeiro pacto. Por isso que o apóstolo Paulo afirma isso aqui com todas as letras. Ponto, continuando, porque bem sabemos que a lei é espiritual, pô. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha aí, ó. Então, como é que pode uma lei que era espiritual, porque ela passou a ser espiritual depois da morte de Jesus Cristo, né? Conforme vai falar Jeremias, capítulo 31, que essa lei sairia ali da placa de Moisés das tábuas e entraria na mente deles, através da morte de Jesus Cristo na cruz, onde ali em Atos dos Apóstolos, né, se cumprindo a profecia de Joel, o Espírito de Deus habitaria sobre todas as carnes, sobre toda a carne em um mundo habitado.
Então a lei de Moisés passaria a ter poder. O decálogo que foi dado a Moisés passaria a ter poder e seria aperfeiçoado neles. E eles, com os pés nas costas, é óbvio que isso aconteceria somente para aqueles que eram eleitos e escolhidos pelo próprio Jesus Cristo. Chamados, por Jesus Cristo, teriam plenas condições e capacidade de obedecer esse decálogo que foi dado a Moisés através do Espírito. Vamos lá, vamos continuar, hein? Vamos continuar. Vamos lá, Cadê? Aonde que eu parei? Peguei aqui do 11, Beleza. Vamos lá, 15, 16, 17, 18. Depois a gente vai ler o 19, hein? Vamos lá. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ponto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é ruim, que é o diabo na cruz, que é maligno. Vê se é isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Que é boa, minha rapaziada. Então, como é que Jesus Cristo iria acabar com aquilo que é bom? Diz para mim. Vê se tem lógica. Ponto. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, percebe-se nitidamente aí que quem era ali o maligno, quem era ali a maldição ali, no apóstolo Paulo, era a própria natureza humana dele, e não a lei que foi dado para Moisés, o decálogo, a instrução do Eterno. Olha como é que é completamente equivocado aí dentro do Evangelho da Graça, cara. Tô aqui, hein? Vamos lá. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, na natureza humana do apóstolo Paulo, não habita bem nenhum. E nem pode habitar, porque a natureza humana, carne e sangue, ela era maligna, Conforme vai falar lá que carne e sangue não herda o reino de Deus, Vírgula. Pois o querer o bem está em mim. E por que ele fala isso? Porque estava na consciência dele, na mente dele. Porém, o efetuá-lo. Continuando. Versículo 19. Vamos lá. 21, 22. Daqui a pouco a gente vai finalizar, hein? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ponto. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então percebe-se nitidamente aqui que ele está falando da natureza humana. E isso, que tornava ele se afastar do Eterno, e não a lei. E não a lei. Vamos lá. Ponto. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Como é que o apóstolo Paulo iria simplesmente jogar por água abaixo uma lei do qual ele tinha prazer, cara? E se ele tinha prazer, é óbvio, que essa mesma lei do qual ele está falando aqui era boa. Então não faria sentido nenhum o apóstolo Paulo simplesmente negligenciar o decálogo que foi dado a Moisés pelo próprio dedo de Deus. Não faria sentido. Vamos lá, continuando. Vamos lá. 23, 24, 25. Vamos finalizar, hein? Mas vejo nos meus ombros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Ele fala isso por causa da natureza humana, tá? Desventurado homem que sou, ou seja, infeliz, Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então percebemos nitidamente aqui
né, que ele vai falar da lei de Deus em que âmbito, em que sentido aqui? Daquilo que instruía ele a não transgredir e não deixar de fazer ali a vontade do Eterno para que ele obtivesse ali a vida eterna. Vamos lá. Correto? Vamos pegar mais outras passagens aqui. 1 Timóteo. O apóstolo Paulo vai escrever a carta para o seu discípulo chamado Timóteo. E ele vai dizer o seguinte para Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1. Vou ler só do 6 ao 11, tá? Vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vou marcar logo tudo aqui para ficar bonito. Vai ficar um pouquinho pequeno, mas vamos lá, hein? Ele vai dizer o seguinte: desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Vamos pegar aqui uma outra linguagem, galera, que aqui confesso para vocês que vamos botar aqui na nova tradução da linguagem de hoje que, as palavras aqui estão difíceis, hein? São difíceis. Vamos pegar aqui outra linguagem para ficar melhor. Valeu? Vamos lá. Do 6 a 11. Na nova tradução da linguagem de hoje, porque, tá complicado. Vamos lá, hein? Opa, ficou muito pequeno. Ficou pequeno pra caramba. Deixa eu pegar 6, 7 e 8. Depois a gente marca os... Vamos marcar 9 também. Depois a gente marca os demais. Vamos lá. Alguns abandonaram, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa. Deixa eu repetir. Sabemos que a lei de Deus é boa, mas para muitos essa lei é o diabo, né? Essa lei é maldita, essa lei era o que trazia a morte para eles, era o que matava eles. Se for usada como se deve. Ponto. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, ou seja, para as pessoas que certamente faziam a vontade de Deus, para as pessoas que obedeciam ali, né, as instruções do Eterno. Então, se eu obedeço tudo que Deus manda, para que eu tenho que ficar ali observando essa lei se eu já estou obedecendo, já estou fazendo a vontade de Deus e estou agradando a Ele? Então, é óbvio que a lei não foi feita para as pessoas que estavam ali, né? Vírgula, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. Ponto. São feitas também para os que matam os seus pais e para outros assassinos. Percebe-se nitidamente aqui, né, que o apóstolo Paulo jamais estaria aqui negligenciando o decálogo que foi dado para Moisés. Muito pelo contrário, está bem explícito, né, aqui. Vamos lá, hein? Vamos analisar mais uma passagem que está em 1 João, capítulo 3, 4, onde o apóstolo João, ele vai dizer o seguinte. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vamos ver na outra versão? Olha só a versão na James. Olha aí, ó. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é o quê? A transgressão da lei. E que tipo de pecado é esse aqui? A iniquidade.
É disso que se trata. Correto? Vamos analisar mais uma outra passagem, que está em Romanos, capítulo 13, do 8 ao 10. Olha só o que ele vai falar, hein? Vamos continuar com James mesmo, por enquanto. Romanos, do 8 ao 10. 8, 9, 10. Vamos lá. Olha só, hein? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. O apóstolo Paulo simplesmente escreve uma carta para a igreja de Roma e ele orienta a igreja de Roma a fazer o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Porquanto os mandamentos, 2 pontos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento. Abre aspas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fecha aspas. Ponto. O amor não faz o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Se o apóstolo Paulo é contra a lei, se o apóstolo Paulo simplesmente prega contra a lei, o decálogo que foi dado a Moisés, por que o apóstolo Paulo simplesmente iria escrever e orientar a igreja de Roma, né? Nessa carta aqui? Vê se faz sentido, cara. Vê se não seria uma tremenda de uma contradição. Não teria lógica nenhuma. E percebemos aqui, né, que ele vai falar de um resumo da lei, do decálogo que foi dado a Moisés, que é amar a Deus de todo o coração, com todo entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo, que resume o decálogo de Moisés. Resumir o decálogo de Moisés, dar um novo sentido, cumprir, né, que também é a mesma coisa, não significa abrogar, aniquilar, acabar ou revogar a lei. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho, digamos assim, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho um Fusca, tá? Esse Fusca, ele simplesmente já supre todas as minhas necessidades, eu ando com ele para tudo quanto é lugar e já me preenche. Só que eu quero aperfeiçoar esse Fusca, eu quero melhorar ele, eu quero deixar ele mais atraente para mim, eu quero deixar ele melhor, né? Para poder acrescentar mais ainda, de uma forma mais agradável nas minhas necessidades. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa roda original, vou colocar uma roda de magnésio, eu vou tirar esse som aqui original dele e vou colocar um som pica das galáxias, um som brabo para ficar um som maneiro desse Fusca, né? Eu vou deixar ele rebaixado, eu vou mudar aqui, eu vou turbinar o motor desse carro, eu vou fazer uma pintura aqui maravilhosa nele e bababá. Para eu fazer isso, eu acabei com o meu Fusca? Eu destruí o meu Fusca para poder ter um carro totalmente diferente do Fusca? Claro que não, pô. Eu simplesmente peguei esse Fusca e melhorei ele, né? E é a mesma coisa a lei, o decálogo. Quando Jesus Cristo ele morre na cruz, o que ele faz? Ele dá um novo sentido a essa lei, pô. E que sentido é esse? Aperfeiçoar. Fazer com que essa lei se tornasse melhor. Melhor como? Simplesmente tendo poder para fazer com que os discípulos, ou seja, a igreja, né, chegasse próxima de Deus. E de que forma essa lei seria aperfeiçoada? Através do Espírito que desce sobre toda a carne, né, após a morte de Jesus Cristo na cruz, dando ali a abertura, né, o início de uma nova aliança, um novo pacto. Correto? Vamos lá, mais uma passagem. Tiago, capítulo 2. Tiago vai falar o seguinte.
Tiago, capítulo 2, do 8 ao 9, ele vai dizer o seguinte. Olha o que ele fala, ó. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, e que ordena, 2 pontos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estarei agindo corretamente. Se, todavia, tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. E olha que Jesus Cristo já tinha morrido há muito tempo na cruz. Quando o apóstolo Tiago simplesmente escreve isso aqui, né, para as 12 tribos que estavam dispersas. Olha aí, ó. É simplesmente uma piada. O apóstolo Paulo não estaria se contradizendo somente com os profetas, somente com Jesus Cristo, mas estaria se contradizendo também com o apóstolo Paulo, que inclusive foi um dos pica das galáxias. Com o apóstolo Tiago, aliás, né? Que inclusive foi um dos pica das galáxias, um dos brabos, tá? Ali dentro do Novo Testamento, dentro da Nova Aliança, do Novo Pacto, do Novo Testamento. Beleza? Beleza. Agora vamos pegar aqui, galera. Vamos ler 2 passagens, tá? Eu vou ler uma passagem que está lá em Gálatas capítulo 2, 15 e 16. E depois eu vou ler Romanos capítulo 12, do 12 ao 15, para a gente analisar. E vamos ver no que a gente vai chegar aqui, tá? Vamos lá, hein? Gálatas, dois, 15 ao 16. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nós, judeus de nascimento, e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Ponto. Sendo assim, nós também vivemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Quem lê isso aqui, né, simplesmente acha que o apóstolo Paulo está negligenciando a lei e o decálogo. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, ó, porquanto é certo, ó, quando o apóstolo Paulo fala isso aqui, ó, aqui no finalzinho, tá? Porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque ele fala isso aqui dentro do âmbito do antigo pacto, galera. Ou seja, na época que os israelitas eram completamente escravos da natureza humana, pô. Então, nessa época, eles tentavam praticar o decálogo de Moisés agindo pela força humana, e óbvio que jamais eles iriam conseguir agradar a Deus, né? Porque eles estavam ali sobre o poder da natureza humana, pô. Esse é o sentido aqui, galera. Agora vamos entender melhor isso? Romanos capítulo 12, do 12 ao 15. Olha só, hein? Quer ver, ó? Romanos 12, do 12 ao 15. Alegrai-vos na esperança. Ele fala isso para a igreja de Roma. Vírgula. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Ele fala tribulação aqui, galera, porque isso aqui já era o tempo, tá? Onde estava ali sobre o regime de César Nero, tá? Um dos imperadores romanos mais cruéis e genocidas daquela época lá da geração de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo já preso, né? Sobre o domínio do Império Romano, já na cadeia, tá? Ponto. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade.
Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Então você percebe nitidamente aí, né, que se não era para eles obedecerem o decálogo de Moisés, o apóstolo Paulo simplesmente não iria escrever isso aqui para a igreja de Roma, porque todos esses conceitos aqui estão ali no resumo dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, né? Coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. Correto? Vamos lá. Vamos analisar aqui mais uma passagem que está em Gálatas capítulo 3, 21 e 22. Ele vai dizer o seguinte: sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. A lei ela não seria contrária, ela jamais iria contradizer aquilo que Deus queria, porque a própria lei foi dada por Deus. Então como que pode uma lei que foi dada pelo próprio Deus ser contra a promessa que também é do próprio Deus? Não faria sentido, né? Pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda a certeza a justiça resultaria da lei. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Simplesmente porque a lei, dentro do âmbito da antiga aliança, não tinha poder para aperfeiçoá-los. Ponto. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo, que é óbvio que ele traria ali o aperfeiçoamento sobre a lei do decálogo. Resumindo ela, dando novo sentido e poder a ela. Como isso? Simplesmente Jesus Cristo destruindo o poder da natureza humana na cruz, que é o verdadeiro diabo. Correto? Vamos lá, em mais uma passagem. 2 Coríntios, capítulo 3, para a gente entender, tá? Vamos lá. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Por causa do cumprimento que se dá à profecia de Jeremias, onde a letra, escrita, o decálogo, lá dentro do âmbito da antiga aliança, que era físico, e onde eles estavam ali sobre o regime, sobre o poder da natureza humana, não tinha poder nenhum de aperfeiçoá-los. Então, com isso, se cumprindo ali Jeremias capítulo 31, essa mesma lei, o mesmo decálogo, entraria na mente deles, no coração deles, através do Espírito de Deus, que se dá, por parte ali da morte de Jesus Cristo na cruz, dando início ao novo pacto, à segunda aliança, tá? Aí depois ele vai falar aqui no 3. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta escrita, resultando de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Vendo aqui, prestando atenção aqui, que aqui em nenhum momento você está vendo aqui ele negligenciando a lei. Ele não está negligenciando, tá? Ele só está aqui falando de uma lei que passa a ser de uma outra forma. E que forma é essa? Aperfeiçoada. Através de quê? Do Espírito. Vírgula. Não em tábuas de pedra. Conforme foi lá no Monte Sinai, Naquela figura lá do antigo pacto. Mas em tábua de corações humanos. Porque essa mesma lei, esse mesmo decálogo, entraria na mente dos discípulos. Beleza? Isso, meus irmãos, meus amigos, não é negligenciar a lei e muito menos acabar com ela. É simplesmente dar poder para ela, aperfeiçoar ela. Tá? 4, 5, vamos lá.
E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Que letra é essa? Da tábua lá dentro do âmbito da antiga aliança, tá? Vírgula, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E por que ele fala isso? Muitos entendem, né? Muitos entendem aqui que quem mata é a lei de Moisés. Não, não é a lei de Moisés. Não é a lei de Moisés que mata. Na verdade, o que matava, o que fazia eles morrerem, era a própria natureza humana que tinha poder e força para isso. Tá? Vamos lá. E aí ele fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí ele vai continuar aqui no 7. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Olha, como é que uma coisa que fazia refletir, né, uma glória, né, uma luz, pudesse ter o poder de matá-los, cara? Ou fosse uma coisa tão cruel e tão ruim assim? Não faria sentido, né, o apóstolo Paulo simplesmente mencionar isso, né? Vamos pegar mais o contexto aqui para a gente entender melhor. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Né? Lembrando, de novo eu vou enfatizar, que através do Espírito é essa mesma letra, a lei, né, que sairia da placa de Moisés, entraria na mente deles e passaria a ter poder. E seria aperfeiçoado neles. Tá? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, porquanto, comparado com essa glória insuperável. Por que ele fala isso? Porque a lei de Moisés não tinha poder dentro do âmbito da antiga aliança de aperfeiçoá-los, né? E por que isso? Por causa da inclinação da natureza humana, e a carne era fraca. E pela força humana, eles jamais iriam conseguir, né, observar, cumprir os mandamentos, né, as instruções do Eterno, que fazia com que eles chegassem perto do Eterno, perto de Deus. E depois ele vai falar no 12. Cadê? Não, no 11. E se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que o filho de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelitas se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. E por que ele fala isso? Porque só era possível eles, né, praticar o decálogo de Moisés, viver realmente, né, as instruções do Eterno através do Espírito, porque o Espírito de Deus que faria com que o decálogo de Moisés, dentro de um novo sentido, estaria ali 24 horas na mente deles. Pô. Então era impossível eles conseguirem viver e agradar a Deus sem esse mesmo Espírito. Tanto que a gente tem o exemplo do próprio rei Davi. O rei Davi só conseguia fazer a vontade de Deus quando o Espírito de Deus se manifestava sobre ele. Quando o Espírito de Deus saía da mente de Davi, Davi era um homem completamente escroto, né? Completamente ridículo, e certamente transgredia
a lei do Eterno, as instruções do Eterno. Vamos lá, 15, 16, 17, vamos lá. De fato, até nos nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. É retirado por quê? Por causa do Espírito, né? Que passa a entrar na mente dos discípulos. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há a liberdade. Correto? E que liberdade é essa? A liberdade deles não serem escravos da natureza humana que condenava eles, que fazia com que eles morressem, tá? Então a liberdade aqui que o apóstolo Paulo faz a referência é versus a escravidão com relação à natureza humana, à carne, tá? O apóstolo Paulo vai relatar isso muito bem em Romanos capítulo 8, beleza? Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espalhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O apóstolo é fiel ao ministério. Beleza, é isso aí, galera. É isso aí. Vamos ler aqui mais uma passagem em Romanos capítulo 3. Vamos lá. (28 ao 31, tá? 28 ao 31. Ele vai dizer... Opa, marquei aqui errado, peraí. Ele vai dizer o seguinte... Deixa eu puxar esse aqui para baixo. Vamos lá. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não. É Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidentemente que sim. Dos gentios também, visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Ponto. Agora prestem atenção. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Agora preste atenção na resposta do apóstolo Paulo. De modo algum, meus irmãos. É o que está escrito aí, ó. Ao contrário, confirmamos a lei. Olha aí, ó. Mais uma vez eu estou lendo isso aí para vocês, tá, galera? Mais uma vez. Então, como que o apóstolo Paulo simplesmente iria negligenciar o decálogo que foi dado para Moisés? É impossível, né? Não tem como, né, rapaziada? Não faria sentido nenhum, tá? Nenhum mesmo. Não tem lógica. Beleza? Agora, antes de eu terminar esse vídeo, galera, eu quero compartilhar mais algumas passagens com vocês, falando a respeito aí, tá? De uma grande perseverança, né? Do qual eles tinham que perseverar até o fim. Porque muitos colocam, não, mas após a morte de Jesus Cristo, todos eles já eram perfeitos e já estavam debaixo da graça de Deus. Né? E isso é impossível, isso não faz nenhum sentido, tá? Primeiro que a gente tem ali Ananias e Safira que são mortos pelo próprio Espírito de Deus. Pô. Se a graça estabeleceu logo após a morte de Jesus Cristo na cruz, por que Deus ali não perdoou Ananias e Safira? Por que Deus, através do Espírito dele, mata Ananias e Safira, cara? Diz para mim, por qual motivo isso, já que a graça, né, ela já era estabelecida e vigorada após a morte de Jesus Cristo na cruz? Não faria sentido nenhum. E a gente tem algumas outras passagens, tá? São muitas, mas eu vou colocar só algumas aqui para a gente não estender muito esse vídeo.
porque vídeo longo, né? Muitas pessoas não têm paciência de assistir até o final, então não vou me estender muito, tá? 1 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler aqui. Capítulo 5, do 1 ao 13, tá? Deixa eu ler isso aqui na linguagem de hoje, para ficar melhor o entendimento. Beleza, galera? Vamos lá, hein? Vamos lá. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deveriam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Ué, mas cadê a graça? Onde é que está a graça aí, cara? Diz pra mim. Onde é que está? Fala comigo. Vamos lá. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, né? Estou com vocês em espírito. E agindo como se eu estivesse aí, já julguei, pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ué, mas ele já não era salvo, não? Então ele tinha que ser entregue a Satanás, né? Tinha que haver aqui uma condição para que ele fosse salvo. Agora a pergunta que eu faço para vocês, galera, como é que a graça estaria sendo vigorada aqui e o apóstolo Paulo simplesmente escrevendo isso aqui para a igreja de Corinto? Vê se faz sentido isso. Aí ele vai dizer no 6, não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Ué, mas eles não viviam na graça? Como é que eles estariam pecando? Diz para mim. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque eles tinham que ser perfeitos, cara, até o fim, até a consumação dos séculos, para poder entrar na Nova Jerusalém. Então, em nenhum momento, eles deveriam, né, se entregar à natureza humana, pô. Aí eu falo para você, eu te pergunto, como é que a graça estaria sendo vigorada ali? O apóstolo Paulo simplesmente escrevendo isso para a igreja de Corinto. Fala comigo, vê se faz sentido. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos, que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos. Pois para evitar essas pessoas, vocês teriam de sair deste mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. E era graça. Cadê a graça aí? Onde é que está a graça? Diz para mim. Aí ele termina o seguinte, afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como diz as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Será que realmente eles estavam debaixo da graça de Deus, cara? A graça realmente era vigorada? Vê se faz sentido isso.
o apóstolo Paulo simplesmente alertando, né, aconselhando a igreja de Corinto se afastar de um homem que estava pervertido, que estava se entregando completamente à imoralidade sexual, né, e certamente, óbvio, levando muitas pessoas a transgredirem a lei, as instruções de Deus, cara. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso aqui. E o apóstolo Paulo fala isso por quê? Porque, conforme eu já li lá em cima, eles, óbvio que correriam risco, né, de morrerem, de se separarem completamente do Eterno e não serem salvos naquele grande dia. Então não faria sentido nenhum, né, galera? Vamos lá, mais uma passagem. 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos lá. Primeira Timóteo, capítulo 1, 18 ao 20. Vamos lá, hein? O apóstolo Paulo vai dar um conselho para Timóteo, que foi um dos discípulos dele. E vai dizer o seguinte: Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia. E muitos falando aí, né, dentro do Evangelho da Graça, que o apóstolo Paulo, colocando o apóstolo Paulo contra os profetas, cara, é simplesmente uma piada. Vírgula, ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Mais dois exemplos aí, ó. Mais um exemplo, aliás. Apóstolo Paulo entregando Alexandre e Himeneu a Satanás. E a graça era vigorada. Como assim? Fala comigo, como? Vamos lá, mais uma passagem. Mateus capítulo 24. Versículo 13. Ele vai dizer o seguinte. Olha o que ele fala aqui, ó. Mas quem ficar firme... Não, deixa eu pegar aqui o contexto que está muito vago, peraí. Vamos lá, hein? A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Ele fala isso, né? Já no início ali da grande tribulação, começando ali pelo César Nero e terminando lá no grande Armagedon, no ano 70, pelo imperador Vespasiano, junto com o general Tito, destruindo Jerusalém e trazendo ali, né, a grande batalha por parte do Império Romano. Então é essa época que ele faz a referência aqui, tá, galera? A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então lembra que aqui Jesus Cristo simplesmente ele dá uma condição, tá, galera? Só vai ser salvo quem? Todos. Né? Porque dentro do Evangelho da Graça aí, é como se fosse todo mundo. É como se não... Jesus Cristo morre na cruz, pronto. Eles já são aperfeiçoados, já está todo mundo bem, né? E pregam de uma forma como se não, peraí, a lei ela é negligenciada, ela é abolida e acabou. Todos já são perfeitos no Espírito. Aí você pega Jesus Cristo falando isso aqui. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Uma condição, cara. E a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro. Esse mundo inteiro aqui, galera, é o mundo oikomene, tá? Quem lê lá, por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 14, onde ele vai falar que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo, essa palavra mundo ali, lá no grego, está lá oikomene, não cosmos.
Então é um mundo habitado lá do Império Romano como dominador desse próprio mundo, do mesmo mundo. Né? Jerusalém sendo subjugada por ela. Será anunciado no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Ponto. Então virá o fim. Eu falei, quem ler, né, Mateus 24, 14, e eu estou lendo justamente a passagem, tá? Que é Mateus 24, 14, agora que eu estou vendo aqui. Entendeu, galera? Então esse mundo aqui é o mundo oikomene, conforme está lá no grego, tá? Falar nisso, vamos até analisar, galera. Vamos lá no grego. Deixa eu pegar aqui. Olha só, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu virar aqui, porque senão eu não consigo. Beleza. Show. Agora deixa eu botar aqui de novo. Pronto. Agora ficou bonito. Vamos lá, Mateus. Olha só, hein? Mateus 24. Não é Mateus 1, não. É Mateus 24. Peraí. Olha aqui, ó. Mateus 24. Pegar aqui. Deixa eu voltar aqui, que senão não entra, tá? Beleza. Mateus 24, versículo 14. Olha aí, ó. Olha aqui, galera, ó. Olha aqui, ó. Ó, in all the either. Tá vendo aqui, ó, em inglês? Em todo, ó, em todo, em toda a terra, em todo mundo, tá vendo? Olha aqui a palavra, ó, oikomene, ó, tá vendo? Aí eu vou clicar aqui, ó, oikomene, olha aqui em cima, ó, aqui é como se escreve, tá vendo, ó, oikomene. Aí eu vou pegar aqui, ó, vou clicar em cima dele, olha aí, ó, oikomene, tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? Significa mundo habitado, galera, tá? Se fosse o planeta Terra, estaria ali cosmos. E não é cosmos. Tá bom, rapaziada? Beleza. Vamos lá. Mais uma passagem, Apocalipse capítulo 2, versículo 26, ó. Olha só, hein? Aos que conseguirem a vitória, preste atenção que é mais uma condição aqui, tá, galera? E Jesus Cristo já tinha morrido na cruz há muito tempo. Aqui é o Apocalipse, tá? Ele já estava com o corpo glorificado há muito tempo. Aqui a gente já está falando de um Jesus Cristo ressuscitado, ressurreto. Olha só, hein? Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade,
eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Olha aí, ó. Se eles estavam vivendo sobre uma graça e já eram perfeitos, né? Já eram considerados como salvos, por que Jesus Cristo simplesmente iria falar isso aqui? Vê se faz sentido isso. Vamos lá, mais uma passagem. Romanos 10, 13. Olha aí, ó. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Por que o apóstolo Paulo iria escrever isso aqui, já que eles já eram salvos, cara? Fala comigo aí. Mais uma condição, cara. Mais uma condição. Olha aí, ó. Filipenses 3, do 12 ao 17. Olha só, hein? Não estou querendo dizer que já consegui tudo ou que quero eu que já fiquei perfeito. Mas muitos falam, né, dentro do Evangelho da Graça, que eles já eram considerados perfeitos. E o apóstolo Paulo aqui simplesmente diz o contrário. Vírgula, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Então percebe-se nitidamente aqui que o apóstolo Paulo estava ali, sempre se esforçando e perseverando para obter esse prêmio. E que prêmio é esse? Óbvio que é a promessa de torná-los reis e sacerdotes em uma nova Jerusalém. Vírgula, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Ponto. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Mas muitos falam que o apóstolo Paulo ali, após a morte de Jesus Cristo na cruz, tanto Paulo como os outros já estavam perfeitos e já eram já estavam salvos. Ponto. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Outra passagem, 1 Timóteo 4,16. Vamos lá, hein? Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Ué, mas eles já não eram salvos? Por que o apóstolo Paulo vai falar isso para Timóteo? Vê se faz sentido, já que eles eram perfeitos no Espírito e já eram salvos, mediante uma graça, que segundo aí o Evangelho da Graça já existia, após a morte de Jesus Cristo na cruz. É uma piada, cara. Mais um, hein? Tiago capítulo 1, 25. Vamos lá. Olha só, hein? O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Ué, mas essa lei não foi abolida por Jesus Cristo? Como que o Evangelho vai ser a lei? E por que ele fala aqui que o Evangelho é a lei perfeita? Porque ela foi aperfeiçoada, pô. E ela não foi abolida, aniquilada como muitos que estão no Evangelho da Graça simplesmente defendem. Ponto. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Olha aí. Apocalipse 3, 14 e 16. Vamos lá no Apocalipse de novo.
Olha só, hein? 14 ao 16. 14, 15 e 16. Olha só. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Ele fala isso para a igreja de Laodiceia, né? Ponto. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostariam que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Jesus Cristo usando uma figura de linguagem, né? Ameaçando rejeitá-los, negligenciá-los, né? E por que isso? Porque certamente eles estariam ali negligenciando ou até mesmo transgredindo as instruções, né, do Eterno através de Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo iria falar isso se eles já eram perfeitos? E se a graça já estava sendo vigorada, né? Segundo aí o Evangelho gracista. Não dá, né, cara? 1 Coríntios 9, 11. Vamos lá, hein? Vamos lá. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebemos de vocês alguma recompensa material? Não, isso aqui não tem nada a ver não, galera. Postei aqui um versículo errado. Vamos lá, Efésios 5. Versículo 5, ó. Vamos lá. Fiquem certos disto, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Inclusive uma das transgressões a um dos decálogos de Moisés, cara. Da lei do decálogo que foi dada a Moisés. Né? Não cobiçarás. Por que o apóstolo iria falar isso? O apóstolo Paulo iria falar isso para a igreja de Éfeso? Já que muitos defendem aí no Evangelho da Graça que ele foi contra a lei, cara. É uma piada, né? Não faria sentido nenhum. Agora, pra gente finalizar aí, galera, esse estudo, vou colocar só mais uma passagem, a última, tá? Pra gente finalizar. Vamos lá, em Apocalipse 22:15, ó. Olha aí, ó. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Deixa eu ver o que ele fala mais adiante aqui, vamos lá. É só isso mesmo. Só isso mesmo. Por que ele vai falar que esses que cometem... Desculpa, gente. Por que ele vai falar que esses que cometem esses pecados, que não deixa de ser, né, iniquidade, ou seja, transgressão à lei, estaria fora da cidade, já que a graça estaria estabelecida, cara? Fora da cidade, que cidade é essa, né? Da Nova Jerusalém, cara, do reino de Deus. Então, os nojentos, os feiticeiros, os imorais, assassinos, os que adoram ídolos, né, estariam fora
os devassos, conforme vai falar para a igreja de Corinto também o apóstolo Paulo, né? É simplesmente uma piada, cara. Então não tem como. Então a conclusão é o seguinte, galera. Com tudo isso que eu apresentei para vocês aqui, a graça, ela só foi estabelecida e vigorada após a consumação dos séculos, galera. É quando eles saíram desse corpo físico, né? Abandonaram uma vez por toda a natureza humana, a carne, e ganharam um corpo espiritual. Entrando aí na Nova Jerusalém, se cumprindo ali no ano 70, a grande consumação dos séculos. É onde o apóstolo João vai falar lá em Apocalipse capítulo 21 que a morte já passaria a não existir mais, pô. E onde eles já estariam reinando de uma vez por toda, né? Na Nova Jerusalém, no reino de Deus. Né? Jesus Cristo cumprindo ali o reinado milenar dele, entregando esse reinado a Deus e levando a sua igreja de uma vez por todas. É isso aí, galera. Para quem é novo no meu canal, galera, seja bem-vindo, tá? E aproveita e se inscreva no canal. Toda semana eu estou postando vídeo aí, vídeos novos. Estou fazendo live. A minha próxima live aí, tá? Vai ser um bate-papo com a galera, tá? E a gente vai abordar diversos assuntos, né? E vou interagir com o pessoal aí que está inscrito no meu grupo, no meu canal, e até mesmo aqueles que não são inscritos também vão poder interagir comigo aí, aqueles que quiserem, tá bom? É isso aí, galera. Foi mais um vídeo aí, tá? Estou finalizando. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!